Et videns eum misericordia motus est. E o vendo, teve compaixão, teve misericórdia para com ele. Podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre Aécio, reverendas irmãs, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo de hoje, a Igreja traz para a nossa meditação uma das parábolas, uma das histórias mais conhecidas de nosso Senhor. A parábola, a história do bom samaritano. Nosso Senhor está ensinando os apóstolos, seus discípulos, e um homem, um doutor da lei, o interroga, perguntando qual é o caminho para alcançar a vida eterna. E nosso Senhor responde com outra pergunta: o que diz a lei? E esse homem, conhecedor da lei, ele vai responder que a lei manda ele amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, ou seja, com todo o seu ser, e ao seu próximo como ele mesmo. E então vem a pergunta: mas quem é o meu próximo? E nosso Senhor conta essa história para explicar quem é o próximo. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele é atacado, roubado por bandidos e deixado quase que morto na beira da estrada. Então, vem um levita e vem um sacerdote judeus, passam por ele, olham para ele, e nós podemos pensar que até, o evangelista não diz isso, mas nós podemos pensar que eles até tiveram um pouco de pena, talvez um pouco de compaixão. Olha aquele homem ali, deitado na estrada, todo ferido, todo machucado, não consegue nem levantar sozinho, mas eles têm essa pena e eles passam adiante. Em seguida, vem um samaritano, e nosso Senhor faz questão de colocar um samaritano, e isso é muito importante, porque se nós voltamos ao contexto histórico da época de nosso Senhor, nós vamos lembrar que os samaritanos eram um povo odiado pelo povo judeu. Os samaritanos, no começo, no princípio, eram judeus, mas que se misturaram com outros povos. E assim, se misturando com outros povos, como que tinham outra religião, tinham outros costumes. Diferente dos judeus, que tinham o seu templo em Jerusalém, eles tinham o seu templo em outro monte. E assim, os judeus como que odiavam os samaritanos. Para eles, um povo impuro. Para eles, mestiços que haviam abandonado a promessa de Deus. E nosso Senhor diz que esse homem samaritano, passando ali, vendo aquele homem que era judeu, que era um povo que o odiava, teve compaixão dele e o ajudou. E acho interessante trazer para os senhores a curiosidade de que, enquanto o nosso texto em português traz que esse homem teve misericórdia, teve compaixão, o texto latino, ele traz uma nuance, um detalhe a mais do que aconteceu com esse homem samaritano. Diz o texto em latim que videns eum, ou seja, o vendo, misericordia motus est. Não só teve misericórdia, mas como que foi movido pela misericórdia. Ele não só teve pena, porque pena os outros que passaram adiante podem ter tido. Aquele homem, ele foi como que movido pela pena, ele foi movido pela compaixão e ele fez alguma coisa. Ele resgatou aquele homem e levou aquele homem à hospedaria. E o texto grego traz um verbo que ainda mais traduz esse significado. É quase como se algo dentro daquele homem, dentro das entranhas dele, nós poderíamos pensar que o coração dele doía de tal forma
que ele tinha que fazer alguma coisa. O coração dele doía de tal forma que ele não podia passar direto sem fazer nada. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele socorre aquele homem, o levanta, o leva a um lugar onde ele pudesse ser cuidado, paga as despesas daquele homem. O que nós aprendemos com essa história de nosso Senhor? Em primeiro lugar, o chamado a fazer como esse samaritano, a ter misericórdia, mas não só uma pena, não só uma compaixão que fica somente nas ideias, somente no nosso interior, mas ser movido, misericórdia motus, ser movido pela misericórdia, fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, nós poderíamos pensar, se traduz tanto em coisas físicas, sensíveis, como, por exemplo, ajudar aquele que precisa financeiramente, ou mesmo com ajuda, dando um pouco do seu tempo, visitando um idoso, visitando um doente, ou mesmo em casa, nosso Senhor mostra que todos, na verdade, são o nosso próximo. Todo o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso todo homem é nosso próximo. Mas nós podemos também pensar naquele que, poderíamos dizer, é mais nosso próximo, no significado de que aquelas pessoas que nos são mais próximas. Ou seja, misericórdia mesmo em casa. Dos pais que cedem um pouco de tempo aos seus filhos, dos filhos que veem que os pais estão atarefados e ajudam. E misericórdia para com esses que nós vemos que mais precisam. Para aquele que se encontra num estado de dificuldade na rua, para aquele que se encontra doente. Mas um outro sentido que nós podemos trazer, um outro significado, é da misericórdia num sentido espiritual. Nós devemos ter misericórdia, compaixão, e não só como pena, mas como alguém que vai e tenta ajudar aqueles que estão distantes de nosso Senhor. É preciso, com as nossas ações, procurar mudar a vida dessas pessoas. É preciso, com as nossas ações, fazer algo para que aquelas pessoas encontrem a Deus nosso Senhor. E o outro sentido que nós poderíamos dar a esse evangelho de hoje, nós encontramos nas palavras do introito do começo da missa, que eu acho que é um sentido que até engrandece a passagem do evangelho de hoje, é um sentido que a igreja quer dar para o evangelho de hoje. A missa de hoje começa com as palavras: Deus in adiutorium meum intende. Senhor, Deus, vinde em meu auxílio. Apressai-vos em socorrer-me. É quase como se a igreja colocasse na imagem daquele homem que está caído à beira da estrada toda a humanidade. Cada um de nós está caído naquela estrada e como que pede a Deus: Senhor, vinde, Senhor, socorrei-me. E nosso Senhor, aquele bom samaritano, é como que a imagem de nosso Senhor, que vem até nós, que nos cura, que nos leva até a hospedaria e que toma conta de nós para que nós possamos seguir o nosso caminho. É quase como se essa estrada fosse a estrada da nossa vida. E muitas vezes nós somos assaltados, nós somos machucados, nós somos deixados quase que como mortos pelo pecado, pelo demônio, pelas nossas dificuldades. E nosso Senhor vem como aquele bom samaritano que não precisava, digamos assim, fazer nada. Nosso Senhor, Ele se encarna, Ele vem a esse mundo para nos ajudar. Ele vem a cada um de nós, nos levanta e nos leva a essa hospedaria que nós poderíamos ver como imagem da igreja.
que cuida de nós para que nós possamos voltar para o nosso caminho e um dia assim, peçamos a nosso Senhor que no dia de hoje possa nos levar ao céu, que no dia de hoje venha socorrer-nos. Nosso Senhor, Ele nos dá vários meios. Ele nos dá a igreja, Ele nos dá o sacramento da confissão, Ele nos dá a Eucaristia. Muitas vezes nós estamos caídos à beira da estrada e nós só precisamos como que vir até o confessionário e pedir perdão. E pedindo perdão, nosso Senhor está pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Muitas vezes nós estamos fracos, temos dificuldades, não sabemos como podemos continuar, mas nosso Senhor, Ele nos dá o sacramento da Eucaristia. Ele nos dá o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, para que nós tenhamos força, para que nós consigamos um dia chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.